A Alpine gastou um dinheirão para tirar Pierre Gasly da Red Bull para substituir Fernando Alonso e Oscar Piastri em 2023. Mas já era esperado que isso fosse uma bomba relógio. Porque colocar Gasly ao lado de Esteban Ocon não seria sustentável no longo prazo, já que a antiga rivalidade entre eles é enorme. Gasly venceu a disputa recentemente, quando assinou um novo contrato até pelo menos 2025. Já Ocon não teve o mesmo destino. A Alpine anunciou que ele iria embora depois da batida dele com Gasly na primeira volta do GP de Mônaco. Ocon diz que queria um novo desafio na carreira e parece satisfeito por estar indo para a Haas em 2025. Acontece que a Alpine já estava inclinada a manter Gasly e dispensar Ocon desde o início do ano. Ocon estava na equipe desde 2020 e chegou a ser comparado a Alain Prost pelo então CEO da Alpine, Laurent Rossi, quando ele renovou o contrato pela última vez. Mas e aí? Como é que Gasly venceu a guerra interna? Bom, é uma história interessante. Em termos de desempenho na pista, os dois franceses foram uma das duplas mais equilibradas no grid dos últimos 18 meses. Estatisticamente, Ocon foi ligeiramente o melhor. Ok, os registros na classificação são similares, e nas 36 corridas que correram juntos pela Alpine, é tudo muito equilibrado. No entanto, Ocon tem uma pequena vantagem. Ele foi 8 milésimos de segundo em média mais rápido no ano passado. Em 2024, ele está em média 63 milésimos de segundo mais rápido em pista seca. É mais ou menos a mesma coisa nos resultados. Gasly marcou 68 pontos contra 64 de Ocon, mas nas 26 corridas que ambos terminaram classificados, Ocon chegou na frente em 61,5% das vezes, e ele esteve à frente também em quase 60% das voltas em que competiram juntos. A situação se complica porque em alguns momentos desse ano, a Alpine foi muito desorganizada. Gasly teve uma boa sequência de corridas no início do ano, mas depois teve uma série terrível. Ele nem conseguiu largar no GP da Grã-Bretanha por um problema de câmbio na volta de formação. A Alpine teve dificuldades também na Hungria. Em Spa, ele reclamou de um problema do resfriamento que afetou o ritmo. Naquele momento, as frustrações pareciam ter afetado Gasly, e Ocon foi o melhor piloto do fim de semana. Ou seja, do ponto de vista do desempenho puro, não havia motivo para mandar Ocon embora. Para escolher entre os dois, talvez um cara ou coroa fosse justo, mas as estatísticas gerais favorecem ligeiramente Ocon. Então, tem muito mais do que desempenho nos bastidores. Quando pilotou pela primeira vez uma Alpine no leste de Abu Dhabi, depois da temporada de 2022, Gasly ficou encantado. Ele disse que o primeiro contato não poderia ter sido melhor. O início dele na Alpine não foi tão bom quanto esperado, mas ainda assim ele conseguiu derrotar Ocon. Esse sempre foi o objetivo principal. Num esporte tão competitivo, a primeira pessoa que um piloto quer vencer é o companheiro de equipe. Apesar do histórico, não houve muitos incidentes na pista. Eles bateram na Austrália no início de 2023. Depois houve uma manobra imprudente de Ocon em Mônaco, que levou à decisão da Alpine de dispensá-lo no final do ano. Gasly se destacou tanto pela maneira como trabalha com a equipe nos bastidores, quanto pelo desempenho na pista. Ele sempre foi cuidadoso nos bastidores. Na passagem mal sucedida pela Red Bull em 2019, Gasly foi acusado de tentar mudar demais as coisas em busca da perfeição, mas o piloto de 28 anos mostrou que aprendeu com essa experiência, adotando uma abordagem mais madura na Alpine, e disse que isso aconteceu naturalmente. Em vez de forçar demais no início e buscar soluções fáceis, como talvez tenha feito na Red Bull, Gasly adotou uma abordagem mais estratégica. A primeira parte foi observar e entender a dinâmica da equipe. Depois foi gradualmente se esforçando para mudar a forma de trabalhar nos boxes. Isso coincidiu em agosto do ano passado com grandes mudanças na equipe, devido à saída do chefe da equipe Oscar Zafnauer e do diretor esportivo Alain Permet. O novo diretor esportivo Julien Rousse também queria melhorar a forma de trabalho da equipe, o que se alinhou ao desejo de Gasly de fazer mudanças sutis. Isso inclui melhorias no feedback e ganhos no setup para os fins de semana de corrida com trabalho em simulador. Gasly também experimentou ideias de configuração que muitas vezes ajudaram a direcionar a equipe. No primeiro semestre do ano passado, Gasly e Ocon estavam equilibrados. Mas depois da pausa de agosto, Gasly se deu melhor internamente. Ele tinha um carro que respondia bem ao estilo de freada tardia dele e de rotação agressiva na entrada da curva, e também conseguia a estabilidade necessária no meio da curva. Ok, as coisas mudaram nesse ano, mas mesmo assim, Gasly teve excelentes momentos. Por exemplo, na Espanha, onde se classificou bem, terminou em nono. A sensação dentro da Alpine durante o inverno europeu era de que Gasly era o cavalo certo para se apostar.
já com rumores de que Ocon estava de saída. Portanto, não foi surpresa, apesar do desempenho instável da equipe, dos pilotos e do carro, Gasly tenha sido mantido e Ocon tenha sido demitido. Como Ocon estava na Alpine há bastante tempo, Gasly sabia que precisava jogar bem em equipe. Embora às vezes a reputação de Ocon como divisivo seja exagerada, ele defende seu ponto de vista com determinação. Isso foi essencial para ele trilhar um caminho improvável até a Fórmula 1. Pelo background de Ocon, ele teria que ter sucesso em todas as categorias para seguir em frente, mas em certos momentos ele incomodou pessoas na equipe, algo que Gasly soube aproveitar. Gasly mostrou confiança ao falar publicamente sobre seus esforços para manter uma boa relação com Ocon. Numa entrevista ao podcast Beyond the Grid, ele mencionou a necessidade de gerenciar Esteban e gerenciar a forma como eles interagem, mantendo certa distância. A mensagem era clara. Gasly insinuava que ele buscava fazer uma equipe funcionar e, portanto, ele era peça-chave da harmonia da dupla de pilotos. Independentemente de ser verdade, essa era internamente a visão de muita gente, mas não de todo mundo. Gasly exaltou as qualidades da equipe em termos de comunicação. Por outro lado, Ocon reclamou da comunicação. Ele disse que por muito tempo os pilotos deram feedback, mas nada retornou, e que eles não foram ouvidos como deveriam. Ele disse isso depois de saber que iria embora no fim do ano. Então provavelmente foi honesto, em vez de querer colocar lenha na fogueira. Ele afirmou que depois de 5 anos de luta numa equipe que não avançava, a frustração bateu. Talvez fosse inevitável que ele fosse o escolhido para ir embora. Considerando a situação da equipe nos 5, em que esteve por anos lá, ele não deve estar triste por sair. Diante das dificuldades da Alpine e das constantes más notícias, é de se questionar se Gasly virar o principal piloto é o prêmio que ele queria. Houve mudanças na liderança, como a recente chegada de Flávio Briatore como assessor executivo e Oliver Oaks como chefe de equipe. O plano de encerrar o projeto de motor da Renault em Viry-Châtillon, na França, indica que a Alpine pretende virar cliente da Mercedes na Fórmula 1. Apesar de a equipe negar, todas as decisões apontam para uma venda futura. Na pista, as coisas começaram mal nesse ano, mas pelo menos há alguma esperança agora. A equipe progrediu, e o carro, que era um dos mais lentos do grid, às vezes consegue chegar ao Q3 e até pontuar com regularidade. Isso foi alcançado por meio de um programa agressivo de redução de peso que trouxe o carro para o nível certo. Houve também ganhos aerodinâmicos, embora a principal melhoria tenha sido tirar o melhor proveito do carro. Além disso, um grande pacote de atualizações foi introduzido em Spa, incluindo uma nova cobertura de motor. Esses foram os primeiros desenvolvimentos que tiveram influência no novo diretor técnico Davi Sanches. A chegada dele animou Gasly, que acredita que eles estão em sintonia sobre onde a Alpine precisa melhorar. Gasly disse que a chegada de Sanches influenciou sua decisão de ficar na equipe. O próximo desafio de Gasly é fazer progressos reais com a Alpine e ajudá-la a voltar ao nível em que deveria estar, que é pelo menos no pelotão do meio. A Alpine não avançou muito nos últimos 5 anos. Então, para Gasly, esse pode ser um desafio muito mais difícil de vencer do que tornar a Alpine a sua equipe.